Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Bocage, sempre ao lado do meu amigo documentarista Carlos Cola. Você está se sentindo no céu? Tem um anjo pairando por aqui, né? A gente recebe neste episódio no Estúdio Decola o primeiro anjo cruel da história. Satisfação muito grande em recebê-lo, Sávio. Seja muito bem-vindo. E na voz do Januário, de diabo virou anjo. É isso aí, Sérgio. Primeiro é um prazer, enfim, nós conseguimos, né? Conseguimos. Fazer essa agenda, um prazer estar com você novamente, né? Quantas vezes a gente esteve junto, na minha época do Flamengo, principalmente, Carlos também. É um prazer a gente conversar, bater um papo aqui. Anjo cruel, quem diria? Grande Januário de Oliveira é uma das pessoas, assim, dentro da área esportiva, do que eu presenciei, do que eu vivi, que eu tenho um dos caras que eu tenho mais respeito, assim, né? Então ele foi super importante na minha carreira. Primeiro que eu gostava dele já quando eu via ali as transmissões, principalmente dos jogos do Flamengo, né? E muito jogo na Gávea naquela época. E eu acompanhava o Januário e depois eu tive a oportunidade de ser narrado por ele, gols importantes e essa história linda também que ele me apelidou primeiro como Diabo Louro, depois ele mudou para Anjo Louro da Gávea. Você era cruel? Você era cruel? Ah, eu não era cruel. Ele tinha essa colocação muito legal, né? E vários artilheiros também, mas era muito legal. Cruel. Narrou muito gol seu, Januário? Ah, narrou bastante gols, assim, e aquelas tiradas dele que tinha, né? Tá lá o corpo estendido no chão, e essa questão... E como você, batiam bastante, né? Tava sempre estendido no chão, por né? isso que eu falei, porque toda hora não, né? Mas vira e mexe eu tava no chão, né? E aí ele falava, tá lá o corpo estendido no chão, e muitas vezes era eu o corpo, né? É bem provável que esteja páreo a páreo ali. Boa. Então eu tenho... E essa questão do apelido, né? Primeiro o Diabo Louro da Gávea, depois o Anjo Louro da Gávea. Isso tem uma história muito bonita, assim, né? Tem uma história muito legal. E eu tive a oportunidade de falar isso para ele ao vivo, pessoalmente, quando nós fizemos uma matéria para o Globo Esporte, se eu não me engano, no Maracanã. E, assim, para muitos, é uma das reportagens e uma das homenagens mais bonitas assim, em relação ao futebol. E eu tive a oportunidade de falar isso para ele, o quanto ele foi importante na minha carreira, com esse apelido Anjo Louro da Gávea, principalmente, né? Então, hoje, muitos torcedores que me param na rua, aqui no Rio, principalmente, né? No Espírito Santo, no Brasil, o Flamengo é normal, né? E me chamam de Anjo Louro da Gávea. Então, ficou aquele carinho, aquela coisa bacana, assim, que ele apelidou. E só para completar, para quem não sabe, né? O Diabo Louro era o Diabo Louro da Gávea, né? Eu lembro quando eu fiz o primeiro gol no Flamengo, eu comecei a jogar ali, né? Quando eu comecei a me firmar, né? Minha primeira passagem foi em 92, naquele título do Brasileiro, depois eu desço para o Sub-20, 93, mais algumas participações, desço novamente, e aí no final de 93, o Júnior, o treinador, me efetiva no profissional, e assim, a partir de 1994, que eu começo realmente ter mais oportunidades e tal. Então ele já me coloca, eu começo a me destacar, ele coloca o Diabo Louro da Gávea. Só que aquele apelido ali incomodava a uma pessoa que era uma das pessoas mais importantes da minha vida, que era a avó da minha esposa, que morou com a gente muitos anos na Europa e tal, e era uma pessoa muito católica, e ela ficava incomodada com aquele apelido, né? Aí eu falava, Vanaí, faz parte, é o futebol. Disse, não, mas você não é diabo, não sei o quê. Então, coincidentemente, eles se encontraram no shopping no Rio de Janeiro, e ela, muito educada, como sempre, foi até o Januário e perguntou a ele se ele era o narrador. Ele falou, sim, senhora, eu sou sim o narrador. Aí ela falou, eu posso te pedir uma coisa? Ela me chamava de Savinho, né, muitas vezes. Ela não chama o Savinho de diabo, não. Porque para mim aquele menino é um anjo.
Ele é muito especial para mim e para todos nós, para minha neta. E ele falou, não, senhora, isso a minha esposa estava, e ela contou depois. Não, tudo bem, com certeza. Que história legal, Conhecendo né? o Januário, eu imagino que ele ficou uma educação, mas muito educado. E aí, no jogo seguinte, eu faço o gol, não lembro se foi no Maracanã, e automaticamente ele mudou. Ele falou, Sávio, o anjo louro da Gávea. Quer dizer, ele não falou nada, ele só falou, tudo bem, senhora, pode deixar. E aí ele teve aquela genialidade que ele tinha, né, o Januário. Ele virou para o Anjo Louro da Gávea e ficou marcado até hoje, assim, o Anjo Louro da Gávea. Que legal, muito legal, né? É muito legal essa história. E eu falei isso pessoalmente. E é engraçado que na reportagem, Sérgio, quando eu... Que eu ajudei naquela produção, fiz o contato dele com a... Pô, foi lindo, foi lindo, lindo. E quando eu ia falar nisso, ele falou, olha, ele já estava praticamente ali, quase cego, né? E ele falou, olha, teve uma senhora... Ele falou toda essa história, eu nem precisei falar, só que ele não sabia que era a avó da minha esposa. E aí ele ficou bem impressionado, até emocionado na hora. E o que a avó da sua esposa achou? Achou maravilhoso. Ela, assim, ela foi um pedido, não foi nada... E depois que começou a me chamar, trocar o apelido do Diabo pelo Anjo, para ela foi... Da água pro vinho, né? Foi maravilhoso. Literalmente. Literalmente. E se a gente pensar bem, ela é a responsável pelo apelido, né? Sim. Ela deu ela foi a grande responsável. A atualização, né? O upgrade. Eu confesso que eu sabia que era o Diabo Louro da Gávea, bom sentido. Era um carinho, mas também eu não... Te incomodava um pouquinho? Um pouquinho ali, porque é uma palavra bem forte, mas teve esse pedido e essa sacada do Januário também, que era importante. Bom, você chega na Gávea em 88 com 14 anos. Sim, 14 Esperava anos. ter uma trajetória tão Nada. Meu Deus. Eu saio de Vila Velha, né? Eu sou capixaba de Vila Velha. E eu comecei no time do meu pai com... Meu pai formou um time no bairro e o time, com aquela coisa, foi sendo uma sensação do bairro. Só que o time era o Fluminensinho, né? Meu pai era torcedor do Fluminense e ele formou o Fluminensinho do bairro, um bairro de Cobilândia, no município de Vila Velha. E eu comecei a jogar... Você era Fluminense? Não. Ele tentava. Não, assim, como pai ali, torcia e a gente acompanhava ele, mas quando a gente cresce e vê algo que a gente realmente quer, e foi desde pequeno, né? Eu tenho uma história que eu digo sempre que eu comecei eu comecei a torcer para o Flamengo depois, porque eu comecei a torcer para o Zico, né? Eu tinha uma verdadeira adoração pelo Zico, então aquilo ali era uma admiração de um ídolo e, logicamente, consequentemente, eu começo a torcer para o Flamengo, muito pequeno. E aí eu comecei a jogar e depois eu comecei a me destacar, fui para a Desportiva Ferroviária, que é um clube importante, grande no estado, e ali teve um torneio internacional em Vitória que nós ganhamos e nós eliminamos na semifinal o Flamengo e na final a gente ganhou do River Plate da Argentina. E eu fui um dos melhores jogadores do torneio. E aí... Quase campeão da Libertadores. Foi um torneio bem da categoria, um torneio bem importante. Eu já tinha recebido um convite do Botafogo, que o Botafogo já me conhecia, porque eu tinha jogado meses antes um torneio em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Terra de Januário. Eu não sabia. Januário é de lá. Legal. Coincidência. E aí, logo depois eu vim para o Rio com meu pai para treinar no Botafogo. Ficar uma semana, só que coincidiu de ter greve no Rio de Janeiro de ônibus. E aí eu fui para Marechal Hermes umas 2 vezes, meu pai me levou, e na segunda vez, nada de voltar ao ônibus. Aí meu pai falou, eu não posso te deixar aqui, eu preciso trabalhar, você vai ter que voltar. E eles até tentaram, não, deixa ele aí, que a gente cuida. Eu falei, não tem como, a gente não tem estrutura nenhuma aqui. Aí voltei para Vitória, aí apareceu o Bahia,
Nossa. Que o Bahia, até pela proximidade do Espírito Santo, e o Bahia naquela época foi campeão até brasileiro, 88, já estava praticamente certo com o Bahia, Vitória Salvador, e no meio do caminho liga um diretor do Flamengo, convidando para que eu viesse para a Gávea, e aí meu pai conversou comigo, eu falei para o meu pai eu só queria agradecesse ao Bahia pelo convite, mas com o meu destino eu queria vir para o Flamengo. Se ia dar certo, a gente não sabe. E eu vim 1º de março de 1988, e aí foi... 2 dias antes do aniversário do Zico. Exatamente. Você não chegou a pegar o Zico treinando, né? Aí foram quase 11 anos de clube. Você chegou Peguei. Pegou? Fiquei, eu via quando podia, quando coincidia de eu treinar na Gávea, da categoria, eu ficava vendo no alambrado, principalmente ele batendo falta e tal. Você falou que você, antes de ser Flamengo, era Zico, né? Sim. E qual foi a emoção de conhecer o Zico a primeira vez, assim? Todo mundo fala que é um encantamento, né? Assim, na verdade, eu tive recentemente com ele, por um convite dele, e, na verdade, assim, é curioso isso, porque eu tive várias vezes com o Zico, e hoje, assim, eu posso considerar como um amigo, ídolo e amigo, né? E é isso que você falou. Quando você conhece, você se encanta ainda mais. Tamanha humildade, simplicidade e educação e carinho, realmente, que ele trata as pessoas. E a primeira vez, realmente, que eu tive com o Zico, se eu não me engano, foi a despedida dele em Tóquio, em 94, que foi Kashima Antlers e Flamengo. E ele jogou pelo Kashima, e foi 2-1 pra gente, eu fiz os 2 gols. Olha. Eu ganhei o prêmio de melhor jogador do estádio, uma festa linda da despedida, o Estádio Nacional de Tóquio completamente lotado. E aí aqueles flashes ali que a gente coincide no campo e tal, mas realmente não tinha nem muito contato, porque a festa era dele. E aí, voltando no avião para o Brasil, ele volta no mesmo voo que o Flamengo estava. E aí eu estava sentado na minha poltrona e, de repente, tem um toque aqui no meu ombro, né? Aí eu olho para trás assim, eu olhei e virei. Quando eu olhei de novo, era ele. Pô, eu não acreditava naquilo, assim, né? E aí ele levou uma foto do jogo, que a imagem eram nós, os dois, né, disputando uma bola, e uma foto autografada para mim. E me presenteou a foto. Olha, eu estou te trazendo aqui essa lembrança do jogo, autografada, e que você tenha muito sucesso, você continua assim nessa caminhada, com humildade e tal, estou torcendo por você. Pô, então, você imagina, esse foi o meu primeiro contato realmente, né? E aí eu fiquei sem dormir o voo inteiro, porque para mim foi realmente uma emoção muito grande, porque eu começava a lembrar toda a minha história no Espírito Santo, como eu cresci vendo ele jogar no Flamengo, campeão em 81. Então, essa é a história, a primeira história aí com ele. E tinha a pressão, né? Já foi comparado a ele durante muito tempo, né? Sim. Você chegou a vestir a 10 do Flamengo durante um período? Muito tempo. Eu comecei, na verdade, com a 11, em 94. Sempre aí, com a chegada foi sua posição? Isso que eu ia te perguntar. Sempre foi desde a Desportiva Ferroviária, você sempre jogou ali mais pela esquerda? Mais pela esquerda. Sempre foi um atacante ali. Na base do Flamengo, muito mais pela esquerda. E eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, cair um pouco mais para o meio, na direita, já no profissional. Mas a minha maior parte ali, eu acho que 80% do meu posicionamento em campo era mais pela esquerda mesmo. De 88 a 92, o Zico não estava no Flamengo. Estava. Não, 88, 89... Então, e você não teve contato com ele, você não, pequeno? Assim, só de longe. Porque a gente não treinava sempre na Gávea, e quando treinava, assim, eu ficava ali no alambrado, vendo, né, admirando. No máximo pedir um autógrafo. Eu não tinha nem essa... Eu era muito tímido também, né? Você já pensou que botou água no chopp da despedida dele? Não foi, pô.
fez 2 gols, ele perdeu. Ele já estava ali terminando, consagrado, eu estava buscando meu espaço ainda, né? Mas como é que era lidar com isso, né? Com essa comparação que a torcida fazia e que precisava ter de alguém como referência, né? Olha, para mim foi, incrível que pareça, para mim foi uma coisa muito natural. Eu não encarei isso como pressão, não. Eu encarei, curioso, eu encarei como algo muito, mas muito positivo. Porque, para mim, eu usar a camisa 10, eu sabia que era primeiro, uma honra muito grande, uma responsabilidade, o que significa camisa 10 do Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, eu conseguia levar na forma que é apenas um número, justamente para eu não carregar algo que eu não conseguia. Eu sabia que eu estava com a 10, mas para mim, quando eu entrava em campo, eu tentava desconectar isso. E eu usei isso como algo muito positivo. Porque eu comecei a pensar, poxa, se eu estou sendo comparado com o Zico, é porque algo bom eu estou fazendo. Eu estou jogando bem, eu estou me destacando. Então, eu vou procurar cada vez mais me destacar e melhorar e assumir o papel de protagonista, saber aonde eu estou, a responsabilidade de vestir a camisa do Flamengo. Então, para mim, foi muito natural. Assim. Eu não criei uma responsabilidade, não. Para mim, foi... Pô, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ser comparado. Porque eu sabia que aquilo ali não era real. Porque internamente eu sabia que não tem ninguém, não tem nada no Flamengo que se possa comparar com ele. Sim. Então, eu só pensava em buscar meu espaço, fazer o meu trabalho e me destacar. As cobranças externas, né? O Gilmar Popoca foi outro que passou por esse problema também, de ser um 10, e ainda mais que ele batia a falta e tal. E poucos se firmaram ao longo dos últimos anos com a 10, né? E tinha gente que não queria usar. Eu confesso que, assim, no começo, eu tive uma ressalva, assim, que eu sabia do tamanho. Pois é. Então, eu passo o ano de 94 com a camisa 11. Pô, eu fui artilheiro do time no campeonato. Começou com a 11? Começou com a 7? 11. A base toda... A base foi 11, ali no Sub-20 já usei a 10 e no profissional 11. Aí, pô, fiz um ano de 94 muito especial, assim, apesar da dificuldade que era. Eu fui artilheiro do Flamengo com 10 gols no Campeonato Brasileiro. E aí, com a chegada do Romário, no início de 95, ele passa a usar a camisa 11. E aí eu na época, falei, eu posso usar 7? Aí eu comecei a usar 7. Aí veio aquela questão, aí chegou de 10. Nesse time, no caso, quem não passou lembro, a ser 10? Nem lembro. Muita gente vestiu a 10. não tinha. 95. Muita gente vestiu a 10. E aí foi a 7, depois com a chegada do Edmundo, que usava a 7 também. Aí o Kleber, né? O Kleber Leite, na época, falou assim: não, você tem que ser a 10. Você tem que usar 10, não sei o quê. Eu falei, olha, tá bom, eu vou assumir essa responsabilidade. Eu acho que agora, a partir de agora, eu só perco a 10 se o Zico voltar. Eu pensei, como ele não vai voltar a jogar, e aí eu passei a usar 10 e foram Você fez uma trajetória até similar à do Zico, que jogou com 7, com 9, com 11, até finalmente que usar a camisa 10. Mas no final eu gostei muito de usar a camisa 10. Para mim foi algo muito especial. Depois eu usei a 11 no Real Madrid durante 5 anos. Depois eu vou para o Zaragoza também, que foi uma passagem muito especial, que eu usei a camisa 10. Então ficou naquela de 11 e 10, meio que intercalando. Título brasileiro de 82, foi a sua subida para o profissional. 92. Pô, 92. Foi, né? Foi. Como é que foi? Uma conquista tão jovem? Aquele ano foi muito especial para mim. Era o Júnior, né? Que era o comandante do time. O Júnior era o maestro. E aí o Carlinhos, saudoso Carlinhos, que é uma das pessoas que eu tenho mais carinho dentro do futebol também, ele tinha sido... Olha como são as coisas, né? O Carlinhos, ele ficou um tempo depois de 87, que ele ganhou 88 ali. Ele volta em 91 como treinador do Sub-17 do Flamengo.
E ele assume ali, fica um tempo, e aí eu tenho o primeiro contato com ele, e eu sentia que ele gostava muito de mim. Ao mesmo tempo, ele me cobrava muito, me cobrava bastante. E muitas vezes... Dava nota. Essa história da nota é boa. Teve até engraçado isso, porque teve um jogo na Gávea, campeonato carioca, juvenil, sub-17, e eu fui o destaque do jogo, assim, né? E no dia seguinte, notas, depois do treino. Pô, minha nota acho que era 5. Aí eu falei, aí acho que ele até chegou e falou, tá surpreso, né? Eu falei, não, professor, tudo bem. É sinal que você tem que melhorar muito ainda. Eu falei, beleza, então isso para mim foi importante, porque ele era uma pessoa que cuidava muito, que ele tinha essa preocupação. Eu tive 2 grandes treinadores na categoria de base. Quando eu cheguei, na verdade 3. Quando eu cheguei, era o seu Neca, que foi uma pessoa super importante para mim, na minha chegada. E depois o Carlinhos e o Paquetá, o Marcos César Paquetá, que também é um cara que eu tenho muito carinho, que me ajudou bastante. E aí foi meu primeiro contato com o Carlinhos. Logo depois, ele... em 92, ele já assume o profissional e Aí eu lembro que eu estava na concentração, eu morava na concentração do Flamengo. Nessa época eu estava no Morro da Viúva. E aí tinha o Isaías Tinoco, o supervisor, que o Isaías, todo mundo tinha medo dele, né? Meu Deus, era um cara... E ele me liga... Super rigoroso. Ele me liga pro telefone da concentração, né? Aí a assistente social falou, sabe, o professor Isaías quer falar com você. Eu falei, ai meu Deus, o que eu fiz? E era preocupação, né? Aí eu atendi o telefone dele, caramba! Aquele jeito de falar, né? Você só faz merda. Eu falei, professor, o que eu fiz? Vem pra Gávea agora. Larguei o jantar. E ele não falou que era? Nada. Corri, peguei o ônibus dali já vermelho. Aí eu chego na Gávea, ele aperta a minha mão e fala, ó, parabéns, você a partir de manhã treina no profissional. Que maldade. Eu falei, professor, não faz isso comigo, professor. Mas ele era um cara que quebrava muito também, mas ele tinha muito carinho por mim, o Isaías, né? E aí, no dia seguinte, eu comecei a treinar no profissional e foi uma experiência muito grande para mim, porque eu ali, 17 para 18 anos, eu participo daquele grupo que conquista o Campeonato Brasileiro. Fui a alguns jogos, time para o banco de reserva e ali foi realmente o primeiro contato no profissional e eu via ali que eu tinha que encontrar meu espaço, porque tudo que eu tinha feito no futebol de base, se eu não fizesse no profissional, parece que isso ia ficar no passado. Então, ali foi importante porque eu vi ali realmente o que significava jogar no profissional do Flamengo. Eu vi jogadores, por exemplo, na época, como Júnior, como Gilmar, como Gotardo, como Zinho, que é um cara que eu admiro muito, encaravam o Flamengo, encaravam a carreira, o profissionalismo, e aquilo ali eu fui absorvendo pouco a pouco, assim. E aí teve essa grande conquista, né, que foi o Campeonato Brasileiro, e depois eu desço para o Sub-20, a gente é campeão carioca também, e depois em 93, com o Júnior, quando ele se efetiva como treinador, ele me puxa direto pro profissional e aí eu nunca mais saí. Você ali no... Para não perder o gancho, você pega o ônibus, porque vai a Gávea e recebe uma notícia, e aí você pega o ônibus e volta para a concentração? Sim. Ele não podia ter falado pelo telefone? Não. Por quê? Não, porque não, porque ele queria me dar a notícia pessoalmente. Eu acho que ali... E valia o susto também, né? O susto. Foi um susto, eu fui nesse susto, mas ao mesmo tempo ele quis apertar minha mão, me dar um abraço e falar que para mim era uma conquista, né? Tá. Ele tinha me acompanhado a base inteira, ele sabia da dificuldade que era, e depois ele
me deu um abraço. A viagem de ida foi angustiante. Pô, de volta foi uma das viagens mais maravilhosas que eu tive na minha vida. Eu nunca tive tanto prazer de andar no ônibus na minha vida. Assim. Aí eu cheguei, aí foi realmente foi muito legal. Vamos voltar aqui nessa geração de 92. Se você é um pouco mais novo, então, do que a geração de Paulo Nunes, de Djalminha, Marcelinho. Sim. O Paulo Nunes era o Diabo Louro, acho que não era? 3, 4 anos mais novo, se não me engano. O Paulo, não sei se não era Diabo Louro? O Paulo era Diabo. Paulo é meu amigo pessoal, adoro o Paulo. Então o time tinha o Diabo e o Anjo. Na verdade, você ainda não era, né? Não, eu não era ainda, eu fui depois, né? Eu fui depois. Mas era um grupo... Não, e o legal é que você escapou do Júnior Baiano. Escapou ali? Não, eu estava ali ainda. Treinou com ele? Muito. Contra? Meu Deus. E aí? Coletivo, então. Tinha que estar, né? Essas histórias são divertidas. E, pô, são caras que, assim, hoje eu tenho um carinho muito grande, né? Pô, o Baiano, o Paulo Nunes, o Djalma também tive recentemente. Então, são pessoas que... Tem uma história... Sabe o que é ser Flamengo também, cresceram ali, né? Pois é. É importante saber o que é Flamengo para jogar no clube? Eu acho assim... Eu não acho que tem que conhecer o Flamengo e ter passado pelas categorias de base. A gente vê hoje muitos jogadores de fora que chegam, se destacam também, né? Mas para mim é muito especial, Sérgio, porque eu tive as duas visões, né? Eu cresci no Flamengo, eu vivi a categoria de base e vivi o profissional. Então, é algo que realmente vem do coração mesmo. Jogou preliminar, né? Jogou preliminar no Maracanã. Quando eu falo do Flamengo, eu falo com muita paixão, assim, com muita emoção. E eu vivi 11 anos dentro do clube, que eu passei todas as etapas. Infelizmente, muitas etapas de muitas dificuldades em relação a uma época que não tinha estrutura, a gente não tinha centro de treinamento, a gente treinava, vamos dizer, cada dia em um lugar, então era ônibus circular para ir, para voltar, distância, salário era praticamente aí a maior parte sempre atrasado. Mas isso não me desmotivava, pelo contrário. E muitas vezes eu tirava forças, não sei de onde, para me superar a cada dia, né? Primeiro que era a superação de viver longe da família. Com 14, 15, 16 anos, e era muito difícil, porque não tinha celular, era aquele telefone, a fichinha do orelhão, era uma vez por semana, e olhe lá. Então a gente vai criando uma casca, a gente vai se superando e vendo que a gente pode realmente fazer com que as coisas não sejam também tão ruins assim, né? Então, agora o Flamengo tinha também algo muito importante que era, eu sempre elogio, eu sempre gosto de valorizar as pessoas que trabalhavam dentro do clube. O material humano, eram pessoas realmente com todas as dificuldades que estavam ali para ajudar, grandes profissionais, e isso a gente admirava muito também. Eu acho que são por essas pessoas também que eu consegui chegar. Vou mudar um pouquinho para fazer uma pergunta. Hoje se fala muito em profissionalismo, sim, né? Mas naquela época não eram profissionais nesse aspecto, eram pessoas que também amavam o clube. Sim. Isso pesa nessa formação? Eu acho assim... Na base em especial, muito profissional ao extremo, pode ser que não crie no jogador esse vínculo com o clube, esse... Eu acho que, assim, como eu falei, apesar das dificuldades que nós tínhamos, tinha muita gente profissional dentro do clube. Dentro do que... se chamava na época. Dentro do que era possível para a época, dentro do que era possível da época. Só que eu tinha... eu cresci não só no Flamengo, na Desportiva Ferroviária também, porque a Desportiva era uma época que formava jogadores. A Desportiva tinha uma parceria muito importante nas décadas de 70 e 80, que era a parceria com a antiga Vale do Rio Doce, a Vale. Sim. Então tinha uma estrutura legal. E eu cresci, tanto lá como no Flamengo, tendo algo extremamente importante para a minha carreira, que era treinamento de fundamentos.
Então, isso era semanalmente e, se bobear, diariamente. Era treinamentos de fundamentos como controle de bola, passe, domínio, cruzamentos, chute a gol, cruzamentos, e repetia. Então, a gente tinha essa questão. Então, para mim, eu acho que essa base de fundamentos ela é extremamente importante. Eu não posso nem falar como é que está hoje, porque eu não acompanho diariamente os treinamentos do futebol de base, até porque é muito restrito hoje, né? Mas eu cresci com algo fundamental, que foi esse estilo de treinamento e esses profissionais que me ajudaram muito a crescer. Vou voltar no Paulo Nunes, uma curiosidade. Ele hoje é apresentador de televisão e tal. E muito se brinca que ele nunca fez gol de pênalti, não é uma história que se conta? Eu não sei, é verdade, é curiosidade. Eu nunca vi o Paulo batendo pênalti, mas não sei. Eu não sei. Paulo Nunes nunca fez um gol de pênalti, ele ri, brinca, diz que já fez, tá? Você não tem nenhuma história. Não. Pô, a história com o Paulo é muito legal, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito carinho. E a gente ficava muito junto no Flamengo ali também. Então tem história. Hã? Então tem história. Então assim, até a questão da ida dele para o Grêmio, a gente conversou, porque ali eu já estava jogando, né? A chegada do Romário, e ali a dificuldade que ele, um grande jogador, de como seria o ano de 95 para ele, como atacante. E ele falou que tinha uma proposta do Grêmio, e a gente conversou muito, e depois dessa conversa eu falei com ele que eu acho que pela qualidade que ele tinha, pelo talento que ele tinha que jogar em algum lugar. E aí eu acho que a proposta também foi boa, depois eu não participei e tal. E logo em seguida ele foi pro Grêmio e fez história também no Grêmio. Fez história. Fazia dupla com o Jardel, né? Exatamente. E fora do clube? Paulo Nunes fora. Aquela história, aquele bastidor. Olha, Sérgio, eu vou ser bem sincero. Zinho também estava no grupo? De? Nesse grupo do Flamengo tinha o Zinho também. De 92. Que é outro também agitado, né? Mas o Zinho ainda era mais tranquilo, hein? Né? Agora, tinha essa galera aí Djalma, Marcelinho. Da base, Marquinhos. Que a base é uma galera que cresceu junto, né? Então, eu já venho... Te deram trote, não? Não. E receberam bem? Me receberam bem. Mas era uma galera mais agitada, vamos dizer assim, e eu era outro perfil. Eu sempre fui um perfil muito mais tranquilo, e aí eu comecei a namorar muito cedo também, eu casei cedo, então eu... Na concentração você não dormia no quarto deles? Não, eu dormia no outro quarto. Tinha um Maracanã, né? O quarto dele era meu vizinho. Eu dormia no primeiro quarto da casa lá de São Conrado, né? E aí tinha um Maraca lá, que era o quarto maior lá, sei lá. O pessoal levava colchão para dormir misturado lá, né? Pô, aí era a galera, né? Eu dormia no primeiro quarto, na concentração. Era um anjo. Não, eu não era um anjo, né? Mas eu tinha outra... Aí chegaram Romário e Edmundo. O melhor ataque do mundo. Sérgio, assim... Era um ótimo ataque. Era um ótimo ataque, mas um ataque que jogou pouco. Então eu sempre falo que eu gosto de ressaltar... 6 meses só. E poucos jogos, né? Muitos problemas e tal. Mas eu gosto sempre de ressaltar um pouco mais a minha parceria com o Romário. Que foram, assim, foi uma parceria muito legal. Foram 109 jogos e 140 gols da dupla. Fora muitas assistências. Então, eu acho que a chegada do Edmundo ali foi num processo complicado do clube. Primeiro se esperava algo muito grande, até por ser o centenário do Flamengo, de 95. E quando você espera algo assim, e quando você cria muita expectativa, você tem que tomar cuidado. Então, a gente tinha muitos problemas extracampo, um problema de gestão na época, problemas de muita saída e chegada de jogadores. Mas eu acho que o ponto crucial, na minha opinião, para a gente não ter um ano de 95 de sucesso,
Mesmo um ano conturbado, a gente chega ainda no final do Campeonato Carioca, aquele jogo lá maluco, e no final da Supercopa da Libertadores também, no qual a gente, em 8 jogos, a gente ganha 7. E a gente perde o primeiro jogo da final e não deu para reverter aqui no Maracanã. Mas eu acho que o grande problema de 95 para mim foi a não continuidade do Vanderlei Luxemburgo. Porque até o Campeonato Carioca o Vanderlei estava fazendo um time muito compacto, um time muito forte. E por vamos dizer, por um acidente, a perda daquele título na final, parecia que estava tudo errado, né? E não estava tudo errado. Aí o Vanderlei vai embora, mais alguns jogadores saem, também outros jogadores chegam. E aí chega um outro treinador que também não deu certo. Depois vem o Apolinho, o Washington Rodrigues, uma pessoa que eu sempre tive muito carinho também, mas não era treinador. Então, você imagina como foi, né? Foi muito complicado, aí teve muitos problemas também de contusão, extracampo. O Apolinho chegou ali para amenizar o clima. O Apolo, era um cara muito humano, assim, era um paizão também, mas a gente sabia da limitação de capacidade técnica como treinador. Então isso mexeu com o grupo? Eu acho que assim, pela pessoa dele, era um cara que cativava muito, assim, sabe? Havia respeito. Mas a gente sabia que a gente tinha um problema muito grande que era técnico e tático. Então, não ia ser resolvido. Eu acho que chega um momento ali que você fala, você tem que se superar individualmente. E chegou um momento do ano, no Campeonato Brasileiro e na Supercopa da Libertadores, que eu falei, eu vou fazer a minha parte. Eu vou tentar fazer de tudo, individualmente falando, para que o Flamengo, por exemplo, chegue, ganhe a final e não caia para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E foi isso que aconteceu. Assim. Naquele ano caíam só 2. Caiu 2. Caiu 2 e o Flamengo ficou fez em 21º. Pois é. Aí você falou dessa parceria com o Romário, né? Foram 100 e tantos jogos, 140 gols. Sim. Como é que era essa convivência? Assim, dentro de campo era uma conexão muito legal. Eu comecei, acho que rapidamente, a ter uma noção do que era o Romário dentro de campo. A entender, né? A entender. Com a minha percepção de jogo, com o meu posicionamento. Aí eu já comecei a cair um pouco mais pela esquerda, mas pelo meio, pela direita, porque muitas vezes o Romário queria um pouquinho mais do lado esquerdo também. E aí eu comecei a entender um pouco mais o posicionamento dele. Quando eu chegava à linha de fundo, tinha momentos que ele estava fechando no primeiro pau, em outros momentos no segundo. Então eu tinha que ser muito rápido para entender o jogo dele. E foi assim que aconteceu. Eu acho que de vários gols que ele fez, acho que é uma colaboração muito legal ali de assistências que eu dei, gols lindos e gols importantes. Então era um pouco isso. Eu comecei a ter essa percepção, enxergar muito o jogo em função dele também, mas não eliminando as minhas características que a torcida gostava, a torcida conhecia e que eu também gostava, né? Então, se eu pudesse vê-lo em campo e passar em melhor colocação, eu ia passar. Agora, se eu pudesse driblar e fazer as minhas jogadas individuais também, eu não abria mão. E ele não, nunca. Pra você ter uma ideia, nunca reclamou comigo se eu não dei o passe para ele, se eu driblei demais, nunca. Eu acho que isso foi muito legal também da parte dele, porque ele sabia basicamente que eu corria muito ali também, que eu tentava muitas jogadas, e quando eu podia, eu jogava nele. E aí, quando eu jogava, muitas vezes era... E poder goleador que ele tinha era algo que pra gente era muito bom também. Você falou aí de driblar, né? Dava um prazer a mais dar um drible desconcertante naquele zagueiro que queria te pegar? Assim, para mim dava prazer em driblar. Meu Deus, eu crescia assim. Eu crescia tanto no time do meu pai como na Desportiva, no Espírito Santo, usando como meu, vamos dizer, principal fundamento o drible. Então, era o meu
recurso que eu mais gostava e eu mais tentava utilizar, que era o drible. Então, para mim, era um prazer muito grande. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, claro que não é um drible desmerecendo, não é um drible sem propósito nenhum. A maioria dos dribles, se você pegar os lances, eles são basicamente verticais, né? Verticais, tentando fazer algo. Claro que você recua, às vezes você tem que fugir e você acaba dando um drible demais. Mas eu acho que com isso, usando isso, eu, de certa forma, levava um pouquinho, ou tentava levar um pouco de felicidade para o torcedor. E isso me chamou muita atenção depois que eu comecei a ver os lances, depois de parar, hein? Muito mais depois que parava, na geral no Maracanã, como eles vibravam. Quando às vezes eu pegava a bola, principalmente na esquerda, e dava um corte, dava um drible, muita gente da geral dava junto comigo esse drible e corria para a linha de fundo. Pô, isso não tem preço para mim. Então, eu queria ganhar títulos, eu queria ser efetivo, mas eu não podia abrir mão da minha principal característica, que era realmente o drible. Assim. O Júlio César Urigeller esteve aqui, né? Júlio César Urigeller. Sim, o Urigeller é um... Ele falou que o treinador falou para ele que se você não driblar, eu tiro você do time. Isso aí. Então eu tive treinadores assim, que na base, que foram esses três, por exemplo, o Neca, o Carlinhos um pouco menos, né, que foi pouco, e o Paquetá, eles falavam, sabe? Dribla. E aí eu chego no profissional, o Vanderlei me dava uma liberdade, imagina, com 21 anos e 95. Voando, velocidade, ele me dava essa liberdade. Depois, em 96, o Papai Joel falava, eu quero você do meio para frente. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu quero na minha vida, né? Correr para frente só. Então, tanto que ele formou um time muito compactado, que a gente ganha o Carioca Invicto em 96 e a Conmebol, Copa Ouro, Conmebol. Então, eu tive em 97 o Autuori, que foi um cara espetacular também, falava isso para mim. Então, eu tive essa liberdade. Você dá liberdade para um cara que gosta de driblar. Então, aí você sobe para o profissional para driblar e dar de cara no coletivo com o Júnior Baiano. Pô, ali era difícil, né? Mas assim, o Júnior, ele impunha muito respeito na época, assim, né? Muito grande e tal. E às vezes treinava ali o sub-20 contra os reservas do profissional. E ali, às vezes, era um encontro de... Gigantes. Eu, pequeno, magrinho, né? Mas, assim... Já te jogaram no alambrado? Várias vezes. Você lembra de algum zagueiro? Joguei... Não lembro o zagueiro específico, mas, olha, fui algumas vezes na Bariri, Conselheiro Galvão, Moça Bonita... Vou falar alguns aqui que em Campos, Itaperuna, ali era futebol... E a torcida adversária? Futebol raiz. A torcida adversária xingava muito? Mas não tinha, só tinha flamenguista. Xingava o zagueiro, né? No Campeonato Carioca, era assim, eram campos difíceis, era futebol raiz, né? Por exemplo, jogar em campos contra o americano era difícil. Eram 12, né? Mas eram 12. Mas ao mesmo tempo, era sempre uma grande parte do torcedor do Flamengo, né? Os torcedores do Flamengo estavam mas era legal. Eu cresci com essa, vamos dizer, essa casca aí do Campeonato Carioca. E foi muito bom. Algum árbitro que te tirou do sério por não marcar faltas? Não. Não? Nenhum. E você reclamava muito? Não reclamava nada, assim. Só apanhava? Não reclamava nada. Teve um que eu fui expulso, porque se eu não me engano, foi um jogo no Mineirão contra o Cruzeiro, que eu tomei alguns pontapés, eu fui tomando pontapés até o meio campo, e aí eu virei para trás, eu ameacei, e o árbitro interpretou que eu tinha agredido e me expulsou. E eu não me expulsei, porque quem me conhece, quem me conheceu jogando, sabe que eu não tinha essa... Eu reclamava praticamente muito pouco, assim, porque eu não queria, muitas vezes, gastar o tempo, gastar energia em reclamar da arbitragem, porque não ia adiantar nada, né? Já marcou... Eu falo que o único recurso que eu tinha era a bola, né? Então,
eu tentava guardar um pouco a energia para... Você foi expulso? Foi esse jogo. Foi esse jogo. No melhor ataque do mundo... Se eu soubesse, eu tinha dado pelo menos uma pontapé. Já que ia ser expulso, né? No melhor ataque do mundo, você teve a oportunidade, evidente, de jogar com os dois. Sim. Em alguns momentos, ter a opção de dar para um ou para outro a bola. E na hora? Não tinha essa. Outro reclamava? Não, comigo não reclamava. Assim, com outros eu nem vou entrar muito em questão, mas comigo não reclamava porque eu acho que, de uma certa forma, havia também um certo respeito, mesmo eu ali com 21, 22 anos. E assim, eu corria também, né? Eu corria, eu me dedicava, eu tentava. Então, mas não existia isso. Acho que se tivesse alguém melhor posicionado, eu ia tentar tocar, né? Mas foi um momento que não deu liga no trio, porque também não tinha liga no time. Então, por isso foi essa dificuldade muito grande, assim. Então, eu queria falar do Papai Joel, né? Papai Joel. Você começou a falar sobre ele aí. Você era um dos filhinhos do Papai Joel? Não, né? Assim, ele me tratava com muito carinho, assim, com muito respeito e com muito profissionalismo, né? Mas o Papai Noel tinha uns filhinhos ali. Pô, o Iranildo era filhão. O Iranildo era uma figura, mas é um cara que entregou muito também, né? Então, aquele time de 96 que a gente ganha o Campeonato Carioca invicto, a gente tinha na reserva Iranildo, tinha Jair, tinha Amoroso, tinha outros jogadores ali. Então, porque o Joel achou 11 ali ideal e foi naquele... Mas esses sempre entravam também, né? E foram muito, mas muito importantes também. De confiança dele. Muito. O Iranildo, todo jogo entrava para ele soltar o Iranildo lá, fazer uma fumaça e sempre uma assistência para mim, pro Romário também. O Amoroso nem se fala, que para mim era um grande jogador. Mas ele criou essa conexão legal em 96. Como é que era ele ali no dia a dia? Ele tinha o trabalho... Ele brigava muito? Não. Ele chamava atenção no treino, mas ele brincava muito também, né? Eu acho que ele tinha esse lado pai, educador, que às vezes via que algo estava muito tenso, ele tentava, com essa brincadeira, quebrar um pouco essa tensão. E eu acho que foi isso que ele trouxe. Ele trouxe em 96, assim, essa conexão. O Ricardo Gomes esteve aqui e disse que um dos segredos do sucesso do Fluminense era o vestiário alegre. Era alegre o vestiário? Era alegre. Era muito. Então, às vezes, a gente... Sério mesmo, dava... Em muitos momentos, cansaço ali, dava prazer ir pro treino porque o grupo era legal. Tinha esse ambiente de alegria, de conexão. Então, o primeiro quarto ali que a gente dormia, se eu não me engano, era eu, Marques, o Irã, né, o Iranildo, e o Gilberto. Pô, ali era... E o Iranildo, cara, você tinha que pedir para ele parar pra gente dormir, né? É mesmo? Mas era uma figura. E toda hora ele fazia uma brincadeira, né? E pegava no pé do Gilberto e do Marques toda hora. E teve uma vez que a gente... Parecia tão quietinho. Não, mas ele era engraçado pra caramba. Teve uma vez que a gente tava já para dormir assim, a televisão baixinha, já ali, todo mundo deitado no escuro, né? E aí bate na porta. Eu falei, mas quem bateu? Joel. Pô, ele abre a porta assim, bota a cabeça. Aí ele fala, nenenzinho de papai já tá mimindo? Aí eu falei, não, cara. Aí o Gilberto e o Marcos olharam assim, falaram, não é possível. Começamos a rir, cara. Neném já tomou dedeira hoje? Assim mesmo. Então aí o Iranildo começa aquela risada dele, maluca, né? Aí quebrou. Aí a gente acende a luz, começa... Aí ele sai do quarto, fecha a porta e a gente fica rindo ali o tempo todo, né? Então tinha esse clima, mas ao mesmo tempo ele exigia. O treinamento era sério, o treinamento era... Então tinha essa alternância, essa brincadeira. Que teve a história do Romário, que o Romário saiu e voltou e fez 2 gols em cima do Vasco.
na véspera, dormiu fora da concentração. Não teve uma história dessa? Acho que 1-0. Eu não sei. 1-0 que ele... Dizem, eu não vi. Foi lá em São Conrado. Eu não vi saindo nem chegando. Mas dizem que acho que ele fez até o gol da vitória. Pois é. Acho que foi 1-0. Aí que surgiu a história do treinar para quê? Mas eu acho que assim... Era muito folclore também. Tinha essa coisa, mas o Romário respeitava muito o Joel também. Sim, ele diz que é o melhor técnico. Então também, assim, o Romário sabia que ele tinha que estar bem. Tinha que estar bem porque ele era o principal jogador do time e tal. E tanto que ele entregou muito, né, em relação à artilharia. Foi praticamente artilheiro de todos os campeonatos que disputou. Tem uma história que eu acho... Não me lembro quem foi que contou pra gente aqui, acho que o pai do Iranildo bateu no carro do Romário. Isso. Essa história eu vi o Iranildo contar. Parece que pegou a Porsche do Romário. Pegou uma BMW, eu acho, do Romário. Estacionamento da Gávea. Aquele estacionamento maravilhoso, né? Apertadinho. E cabiam 12 carros. Aí o Romário falou, se você me der um passe, tá tudo certo. Sim. Isso que ele falou. Parece que rolou mesmo. E deu passe. Deu passe, aí ele falou que não precisava pagar o concerto. O ano de 96, você foi campeão estadual e foi à Olimpíada de Atlanta. Sim. Como é que foi jogar uma Olimpíada? A gente ganhou o pré-olímpico na Argentina, né? Foi um ano bem legal, um campeonato. Você ganhou Copa América no ano anterior, né? Em 96 foi o pré-olímpico, então, em Mar del Plata, a final contra a Argentina. E a gente vai para Atlanta, que para mim é um dos melhores times, melhores grupos que a seleção brasileira fez, né? Tanto que a gente realmente foi como favorito e a gente ganha a medalha de bronze, né? Mas foi uma experiência muito bacana, assim, Zagallo de técnico. Zagallo, jogar uma Olimpíada, ganhar a medalha. Eu sempre falo que o Brasil, realmente, o que vale é a primeira colocação e a medalha de ouro, né? Mas era o objetivo e a gente ficou muito perto da medalha de ouro. Mas ter disputado uma Olimpíada e ter sido medalhista, eu acho que é uma satisfação muito grande que eu tenho também. Você lembra do jogo, claro. Sim. Nigéria empatou no último 4-3, minuto. isso. E vence no Golden Goal. Como é que foi uma frustração? Foi Você lembra? Foi um momento complicado, foi realmente um luto, assim, né? Canu. Porque a gente ganhava no segundo tempo por 3-1. Mas um jogo muito dominado, né? Para fazer o quarto gol. De repente a Nigéria acha um gol. Aí é o futebol, eles crescem, logo depois eles empatam e tinha a morte súbita. Na primeira jogada na morte súbita, que é o Golden Goal, eles fazem o gol, né? Aí praticamente, eu acho que o emocional ali foi algo super importante daquele jogo. E vocês não recebem a medalha no pódio? Vocês não ficaram para a festa? Ali foi eu não sei nem porquê. A gente recebe logo depois do jogo contra Portugal. Eu não sei se foi porque tinha a viagem marcada. Eu sei que falaram para a gente receber ali, a gente foi receber ali. Eu não lembro da época como foi essa questão. Acho que é o único pódio olímpico que não tem medalha de bronze. O bronze foi entregue na véspera. Eu só sei que acabou o jogo, vão entregar as medalhas agora, tal. A gente botou o agasalho e recebemos ali. Real Madrid. Saída para o Real Madrid, como é que foi? Por que você quis sair, inclusive? Na verdade... Não quis. Não tinha nem como ficar. Porque era uma proposta boa para todos os lados. Para o Flamengo foi uma das maiores vendas da história, né? Então, naquela época, para mim, era uma proposta irrecusável. E assim, eu tinha a grande oportunidade de, depois de tantos anos e mais de 260 jogos com a camisa do Flamengo, eu tinha ali a possibilidade de jogar na Europa. E jogar no Real Madrid, né? Então... Depois do Evaristo, acho que só você, né? Só eu. Aí depois foi o Vini. E depois o Vini. Então você vê... O Evaristo vai para o Barcelona. Ele foi primeiro Barcelona e depois o Real Madrid. Para o Real mesmo, eu e Vini na história, né? Então, a gente sabe e sabia da dificuldade. E
Era assim, eu acho que tudo ali caminhava realmente para fechar a negociação, né? Eu confesso para mim, assim foi algo extremamente importante. Para mim, no começo, foi muito difícil o dizer adeus ao Flamengo, de tudo que eu tinha passado, crescido no clube. Aí veio muita aquela retrospectiva que a gente faz, né? Chegada na Gávea, os amigos, a torcida. Mas eu vi ali também que era uma grande oportunidade a hora de descobrir o futebol europeu. O assim. presidente ele te deu a prensa, né? O presidente do Real, para você assinar logo. Sim, não teve uma questão dessa? Foi muito rápido, assim, porque o presidente ele quis vir pessoalmente ao Rio para me contratar. E aí eu estava em casa, minha esposa ela estava amamentando meu filho mais velho, né? Tinha 3 meses. E aí o João Henrique Areias, a gente já sabia um pouco ali da negociação, tava aquele ajuste e tal, mas o Flamengo já estava ciente, o Flamengo já tinha concordado com a proposta. E aí o João me liga, sabe, olha, o presidente está aqui e ele quer a sua resposta agora, porque ele está indo para o aeroporto, voltando para Madrid, e se ele não sair com o seu ok, ele não vai deixar para depois, ele quer agora. Aí eu falei, João, não, me dá aí, pelo amor de Deus, só uma... Não, tem que ser agora. Eu falei, só um minuto, então. No minuto não, eu fiquei na ligação. Que louco. E falei para minha esposa, ela estava amamentando meu filho, e eu falei, amor, e o que eu faço? Eu tenho que dar a resposta agora. Isso tal. E eu fiquei muito tenso ali, muito nervoso, né? E aí ela só me fez uma pergunta. O que você quer? Aí eu falei, olha, eu acho que para mim, para a gente, vai ser uma oportunidade, depois de tantos anos, ir para o futebol europeu. Acho que a gente vai amadurecer muito. Não só eu como jogador, mas como família, os filhos. Então, a resposta já está dada. A gente está junto, vamos embora. E foi isso que ela falou. Aí eu falei para o João, peguei um carro, fui para o Copacabana Palace. Pelo menos não foi de ônibus. Não, já estava de carro ali. Carrinho normal, mas tá bom. E aí eu fui lá e a gente já meio que assinou um pré-contrato. E no dia seguinte eu estava embarcando para Madrid, para assinar e ter a apresentação. Radical e rápida, né? Não, e foi muito... Quando eu cheguei em Madrid, estava na sala o treinador, o Jupp Heynckes, o alemão, cara muito bom também, muito sério, né? Eu estava com um problema no tornozelo, né? De traumas, de pancada, eu estava em tratamento já. E aí eu cheguei meio que, sei lá, no começo de dezembro. E aí eu ia me apresentar eu só podia me apresentar depois do Natal, porque eu só podia jogar em janeiro. E aí o João, né, do meu lado, presidente, aí eu falei, João, avisa ele que eu estou em tratamento do tornozelo, que eu volto ao Brasil, continuo o tratamento e depois me apresento como está combinado. E aí o João fala e ele só vira para mim e fala assim, ó, você já começa a partir de hoje a tratar do seu tornozelo aqui, 2 semanas, depois você vai para o Brasil, arruma suas coisas e volta para se apresentar ao grupo. Eu falei, e é para hoje, ele falou. Aí o João falou, e aí? Eu falei, não, pô, vai você sozinho. Já estou aqui, então, né? Foi o primeiro contato, assim, em relação à seriedade do compromisso que tinha. É o profissionalismo, talvez. E para mim foi olha, assim, foi espetacular. Porque eu sabia da dificuldade e da pressão que era jogar no Real Madrid. E principalmente tinha um ano que eu chego, onde o clube estava 32 anos sem ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Então era uma maluquice. Você imagina hoje o Real ganhando 32 anos sem ganhar a Champions. Então foi aquela... Mas foi algo assim que começou a acontecer naturalmente.
eu comecei a conhecer cada vez mais o clube, futebol espanhol, futebol europeu, a expectativa. O Roberto foi um cara fundamental para mim. Fundamental. Ele já estava lá. Já estava. Fundamental. O cara me ajudou muito. Assim, é meu amigo. Tenho um carinho muito grande por ele. Como é que ele ajudava? Ele ajudava no sentido de me passar aos poucos a diferença do futebol europeu do futebol brasileiro, como era o clube, qual era a expectativa do Real Madrid, a pressão, o torcedor, comportamento do dia a dia, exatamente. Então essas coisas, e logo depois ele foi me ajudando dentro de campo, né? Você jogava no mesmo lado. No mesmo lado. E eu comecei a pegar isso, prontamente, a gente começa um curso intensivo de espanhol, que ali eu via que o idioma, falar bem, ia me ajudar dentro de campo, em outros processos em Madrid também, na Espanha. E a gente foi nesse processo. A gente vê um pouco a questão cultural também. Uma folga que a gente ia conhecer alguma coisa, para conhecer cada vez mais, não só a cidade, mas o entorno da cidade principalmente. E o Roberto foi dentro de campo, depois ele começou eu lembro que logo no começo eu estava indo um pouco tímido ali, né? Chegou um momento que ele me chamou a atenção e falou: e aí, cara, o que você está fazendo? Eu falei: como que eu estou fazendo? Eu falei: cara, pega a bola e vai para cima dos caras. Esquece, se perder a bola, pega de novo. Então ele começou faz isso que você vai ganhar o Santiago Bernabéu. Eu tenho certeza disso porque eu conheço você. Então isso foi e foi automático isso. A torcida começou a me tratar com tanto carinho que foi algo assim impressionante. Só que muitas vezes o Roberto fala assim, sabe, vai para cima que eu tô aqui atrás. Eu tô aqui atrás. Toda hora ele passava, porra. Eu falei: pô, dá uma segurada aí, né, cara? E, pô, vai. Eu falei: pô, peraí, cara. Segura um pouco também. Eu queria ir todas, pô. E a gente teve uma conexão muito legal. Foi um lado esquerdo muito... que a gente utilizava muito aquele lado, muito rápido também. Muito rápido, né? E foi muito legal. E assim, eu comecei a conhecer cada vez mais o clube, mas esse ponto da torcida do Real, eu acho que foi um ponto super importante. Eu lembro que com 3 meses de clube, a gente teve um jogo contra o Deportivo La Coruña, do Mauro Silva, do Flávio Conceição, do Djalma. O Bebeto não estava lá. Não, o Bebeto tinha saído, mas um time super forte, né? Que foi campeão espanhol. E aí eu estava na reserva esse jogo e o Heinz falou: vai entrar. Estava 2-1 para o La Coruña. Primeira jogada que eu fiz uma jogada pela esquerda, cruzei para o Morientes e o Morientes empatou o jogo. E aí, no final do jogo, pênalti. E o Heinz falou: bate Sávio. Nossa, Santiago. Eu falei: não, em Riazor. E eu falei: cara, 3 meses de clube, você olha para o campo, tem Mijatovic, tem Suker, tem Roberto Carlos, tem Raul, e o cara manda eu bater. Eu falei, o Roberto Carlos falou: bate. Esquece, perder, perdeu. Pô, eu perdi o pênalti. Putz. E aí acabou 2-2 o jogo. E aí, pô, eu, acostumado um pouco na época com o futebol brasileiro, tinha essa questão de... Eu fiquei... Era a semana seguinte do jogo, era casa, treino, casa, treino. Eu fiquei preocupado e com medo da repercussão do torcedor. E eu falei: caramba, eu perdi o pênalti, o que eu vou fazer? E a minha esposa... Já tinha perdido algum? No Flamengo, sim. Tinha perdido um com o Flamengo. E a minha esposa falou: calma, você chegou agora, você está bem. E começou a conversar comigo. Aí no jogo seguinte, no Santiago Bernabéu, foi um jogo contra eu não me esqueço nunca, contra o Sport Gijón, que estava na primeira divisão. Eu na reserva. E o primeiro tempo acaba 0-0, o time jogando muito mal, né? E quando acaba o primeiro tempo, o Santiago Bernabéu fica todo de pé, gritando meu nome. Cara... Que sensacional. Eu falei, eu acabei, no último jogo, eu acabei de perder um pênalti. E a torcida está gritando meu nome. Pô, aquilo ali me deu um... Eu falei: não é possível. Aí o Heinz falou: você vai entrar. Aí eu entrei e a primeira bola que eu peguei, eu faço gol.
E ali foi realmente... Ali foi o grande... grande virada. Acho que foi assim, ali eu falei, caramba, que legal e que conexão eu estou criando com o torcedor do Real Madrid. E graças a Deus foi assim, a gente criou uma coisa muito legal. Assim, e é uma torcida realmente cobra muito, é muito exigente. Qual é a diferença? Real Madrid, você falou que é exigente, mas o Flamengo também é uma torcida muito exigente. As duas são. A pressão é diferente? É diferente jogar no Flamengo e jogar... Não, é assim, em termos de massa, de pressão, de vibração, de cobrança, não. E foi bom eu ter chegado lá, porque eu saio do Flamengo. Então, assim, para mim não é nenhuma novidade. Pô, eu joguei com Maracanã de mais 100 mil pessoas. A minha pergunta era essa. Maracanã ou Santiago Bernabéu? Jogou com a sua torcida contra você já. Eu acho que os dois traziam uma pressão, aquela coisa, mas, ao mesmo tempo, traziam para mim uma vibração, algo assim. Tudo que eu quero é jogar. Tudo que eu quero é jogar. Então, são dois templos do futebol que eu tive a oportunidade de jogar durante muitos anos, né? Você vai me perguntar, Maracanã ou Santiago Bernabéu? Eu acho que por ter crescido aqui, comecei muito cedo ali a jogar no Maracanã, o Maracanã para mim é o maior templo, palco do futebol. Mas olha, o Bernabéu da Europa. É impressionante aquilo ali. Aquilo ali, você está naquele lugar e a Champions, por exemplo, é algo que a gente sempre fala que é uma torcida que empurra muito, mas é diferente do Campeonato Espanhol e da Champions League. Então, a gente na Champions League... Porque a Champions para o Real Madrid é algo... Não sei, é inexplicável, assim. É inexplicável. A afinidade, né? Então a gente está falando de um clube que tem 15, né? Então, você disputou 5. Eu disputei 5. Ganhou 3. Ganhei 3. Então a gente vê aquilo ali que é a hora que, assim, não vai dar. Esse não vai dar para o Real Madrid em Champions não existe. Quando a gente ganha a Champions de 2000 contra o Valência em Paris, o Valência era favorito. Pra você ter uma ideia, a gente acaba em 6º no Campeonato Espanhol. 5º ou 6º. Se a gente não ganha a final, a gente não vai jogar Champions. E aí a gente, na final, 3-0, que era para ser 5-6. A gente jogou de uma forma. Então, assim, para você ver como é que significa essa competição para o clube. Como foi o primeiro Real e Barcelona? Você lembra? Foi horrível, porque eu perdi. Foi no Camp Nou. Então, foi uma derrota, mas ali foi... Aquela época ainda era uma época que se permitia muito mais coisas, né? Eu lembro que a chegada no Camp Nou foi... A torcida jogou pedra no ônibus, alguns vidros quebrados. E aí eu sabia da rivalidade já, mas eu falei, aqui... eu não sabia nada do que significava realmente Real Madrid e Barcelona. Mas foi bom. Foi ruim porque a gente perdeu, mas foi bom porque ali eu comecei a ver realmente o que significava esse clássico na Espanha. Você chegou no Real Madrid com um estilo de jogo brasileiro de driblador, sim, né? E a Europa, a gente sabe que não é uma terra disso. Não. Né? Como é que foi chegar lá e a receptividade dos zagueiros rivais? Apanhou muito? Muito. Mais do que no Brasil, não? Não, acho que não. Acho que no Brasil não, porque se eu falo que eu apanhei mais lá, então como você jogou, né? Difícil. Mas era tenso, era forte. Tinha algum argentino? Não, era mesmo. Assim, mas assim... mas ao mesmo tempo, os adversários sabiam que era o meu estilo de jogo. E eu nunca utilizei o estilo de jogo, como eu falei antes. Uhum. Como algo... Depreciativo. Depreciativo, que fugisse um pouco do contexto que é o futebol. Então, o meu jogo era muito drible, mas a maioria das vezes verticalmente. Então,
com isso, a gente acaba... Não tem jeito, né, Carlos? Mas vira uma arma também, né? Você tem a característica, essa característica, você não vai mudar. E, automaticamente, você está vulnerável e sujeito a receber muitas faltas. E era isso que acontecia. Mas isso também era uma arma, né? Porque você podia tirar um jogador do outro time do campo, né? Como deve ter tirado várias vezes aconteceu, né? Expulsões no Brasil e expulsões lá também. Pênaltis, jogadas que eu... falta na frente da área. Então, mas era a primeira bola que eu peguei, eu entrei contra o Betis, faltando 10 minutos. Primeiro jogo, me levou já. Primeira bola que eu sofro uma falta por trás, que eu falei, porrada. Eu falei, cara, nenhum amarelo. Eu falei, que isso? Aí o Roberto Carlos virou para mim falando no campo, falou assim, bem-vindo ao futebol espanhol. Eita. Eu falei, beleza, é isso aí. Já fiquei ligado. Então, era o que tinha. O seu técnico permitiu o drible? Muito, sim. Todos. Não houve nem... Eu digo lá na Espanha, não houve... Sim, não. O Heinz, ele permitia, ele só falava, sabe, olha, que tem um pouco mais a questão tática, tá, posicionamento. Aí eu passei a jogar bem mais pela esquerda, mas ele permitia. Ele, o Guus Hiddink, o holandês, que para mim foi um cara sensacional também, permitia mais ainda. E o Vicente Del Bosque, né, que foi um cara muito legal também, que dava muita liberdade. Voltando ao Barcelona, Real e Barcelona ou Flamengo e Vasco? Eu acho que rivalidade Real e Barcelona. Porque Real e Barcelona... Histórica também. Porque a Real e Barcelona, ela não só abrange o lado esportivo, tem a parte política também, da Madrid, capital, e a Catalunha. Então, se cria uma rivalidade ali que foge um pouco só do futebol. Mas Real Madrid e Barcelona é algo maluco. Flamengo e Vasco também sempre foi, principalmente na minha época. Você gostava mais de qual? Ou gostou mais dos dois. Eu acho que jogar clássico para mim era sempre Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Real Madrid e Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, que é muita rivalidade também. Meu primeiro gol pelo Real foi contra o Atlético, no Vicente Calderón. Então, Foi manchete em todos os jornais. Foi de direita, cara. Meu Deus do céu. Eu falei, eu quase não fiz gol de direita no Flamengo. Eu chego no Real Madrid e faço meu primeiro gol contra o Atlético de Madrid de direita, um cruzamento do Roberto. Então, mas era assim, era um clássico sempre de muita rivalidade e eu gostava de todos, assim. Mas acho que de rivalidade geral mesmo, Real Madrid e Barcelona. Qual é o seu gol mais importante, o seu memorável lá na Europa, ou aqui no Brasil também? Assim, eu vou falar Eu acho que no Real Madrid, esse contra o Atlético foi muito importante. Que meu primeiro gol, e você fazer um gol no clássico, no derby, então eu acho que esse gol aí foi legal para abrir os caminhos, né? Soltar cada vez mais. Assim, abriu o... Eu acho que esse gol foi importante, assim, para mim. E no Flamengo foram muitos gols, né? Eu fiz 99 gols com a camisa do Flamengo. Eu acho que eu acho que pela beleza do gol e pela dificuldade que foi contra o Grêmio na Copa do Brasil em 95, que eu fiz os 2 gols e o primeiro gol, que foi uma jogada muito... Eu saí do meio-campo, driblando, uma jogada muito rápida. Aquele gol foi bem especial para mim. Alguns gols importantes que, assim, eu vou até falar de título e tal, mas que marcam, né? O meu primeiro gol com a camisa do Flamengo no Maracanã foi no Fla-Flu. Foi o 3-1. Você tinha quantos anos? Tinha 20. Esse gol foi especial para mim. De direita ou de esquerda? Não, foi no final do jogo. Eu faço o terceiro gol e acabo o jogo. Então marcou muito, né? Primeiro gol no Maracanã, no Fla-Flu. Foi... Jogou com seu pai? Não, meu pai já torceu o Flamengo. E assim, ele foi até onde dava, né? Quando eu comecei a jogar realmente no profissional, ele começou a torcer para mim.
Então, esses gols foram importantes. Teve um jogo muito especial que foi no Maracanã, Campeonato Brasileiro de 94, que foi o único jogo que a minha mãe foi ver no estádio, ao vivo, porque ela não via nem em casa, porque ela tinha muito medo, ela tinha muito receio que eu tivesse uma contusão, sabe? E aí meu pai conseguiu levar ela de Vitória para o Rio para ver, foi Flamengo Sport no Maracanã em 94, e eu faço os 3 gols do jogo. Fiz um hat-trick e os 3 gols no segundo tempo. Então aquilo ali para mim foi uma loucura, porque eu não sabia nem onde ela estava na arquibancada, eu queria comemorar com ela, eu queria... Então foram os 3 gols de presente para ela num único jogo que ela viu ao vivo no estádio. Então esse jogo foi muito especial para mim. E como é que ela ficou? O que ela achou? Ela ficou doida, assim. Depois do jogo, aí a emoção da mãe, né, do prazer em ver o filho fazendo 3 gols no Maracanã. Foi algo assim, que a gente não explica, assim, sabe? A gente vê seu olho brilhar quando você fala de pai e mãe. Qual a importância deles na tua vida? Muito, meu Deus. Eu tive algo para mim que foi fundamental, que eu sempre falo, assim, eu tenho algumas bases assim na minha vida que, se eu não tivesse, eu não chegaria nem no começo aonde eu cheguei. Eu elogio sempre as pessoas que trabalharam comigo. Eu valorizo muito esses profissionais daquela época do Flamengo, principalmente, da Desportiva lá atrás, do Flamengo, e pessoas que tiveram uma importância fundamental na minha vida e que não apareciam e que tinham muita dificuldade, porque o clube tinha muita dificuldade naquela época, e que essas pessoas no dia a dia elas me ajudaram bastante para eu crescer na base do Flamengo, sabe? No massagista, no roupeiro, na tia que cuidava da minha roupa na concentração, da cozinheira. Então essas pessoas foram fundamentais na minha vida, assim. Elas fizeram que eu crescesse a cada dia, assim. E a minha família foi a base de tudo. Então eu sempre tive uma base familiar no Espírito Santo, e tenho até hoje, claro, muito forte. Meu pai foi meu maior ídolo na vida, ele é meu maior ídolo na vida, de todos os ensinamentos que ele me deu, de tudo que ele conversava comigo, das dificuldades que tinham na época quando eu saí de casa com 14 anos. Então, ele foi uma base fundamental. A minha mãe foi professora durante quase 30 anos, da mesma escola pública, durante quase 3 décadas. E eu era muito apegado à minha mãe também. Então, sair de casa com 14 anos foi extremamente difícil. E a primeira vez que eu saio, com 14, eu só vou vê-la com praticamente 15 anos, né? Foi quase um ano sem ver. Então, mas eu sabia que essa base estava dentro de mim sempre. A educação que eles me deram, toda essa questão de afeto, de carinho. Ao mesmo tempo, meu pai me passava essa educação que, de repente, eu não via, mas ele me mostrava com palavras e com gestos. E depois eu conheço muito rapidamente a minha família no Rio de Janeiro, que é a minha esposa, e no momento ainda delicado, que eu estava na base, que eu estava no sub-20, que eu não sabia ainda se eu ia ser se ia virar ou não, né? Virar ou não, um profissional. Então, eu conheço ela muito cedo, e a gente tem esse respaldo familiar, essa coisa de família nela. Depois a gente casa e a gente tem nossos filhos. Então, assim, a minha vida ela sempre foi voltada nessa base familiar, muito forte, muito forte. E sem eles eu não teria conseguido, não, porque, olha, era extremamente difícil, Sérgio. Então, em alguns momentos que eu achava que eu não ia aguentar, que eu achava que eu ia cair, eles não deixavam. Eles não deixavam. Em momentos mais difíceis da minha vida, com a perda do meu pai principalmente, que ela falou, olha, não vai, você vai ficar forte ainda, porque a gente está com você. Então, quando eu falo da minha família, realmente é com muita
com muita emoção, com muito carinho, assim, com muito afeto e com essa base que eu sempre tive, graças a Deus. Você estava falando da sua ida para o Real Madrid, eu estava aqui pensando, é igualzinho quando você sai de Vitória e vem para o Rio de Janeiro. É muito semelhante, que você larga tudo que você tem, com uma inexperiência de vida na época, para vir para o Flamengo. E aí você larga tudo que você tem no Flamengo, com inexperiência alguma lá de fora, e vai para o outro lado do oceano. Eu acho que assim... São mudanças bem semelhantes. Isso é curioso você tocar nesse assunto, porque eu falo que foram as minhas grandes mudanças e decisões na vida. Pois é. Quando meu pai me coloca na sala lá de casa, no Espírito Santo, e fala, meu filho, senta aí, quero conversar com você. O diretor do Flamengo me ligou, tal, e eu falei, pai, eu quero ir. Mas você sabe... Eu falei, não, pai, eu sei. E meu pai, a única coisa que ele falou é o seguinte, vai, faça o seu melhor. Eu lembro, assim, como se fosse hoje. Aconteça o que acontecer, você vai me prometer só uma coisa. Não perca nunca a essência de onde você saiu e da sua humildade. Isso eu não vou permitir. O resto é consequência. Foi uma coisa que ele me falou. E se não der certo lá, as portas vão estar sempre abertas aqui para você. Você vai e você volta. E aí eu falei com ele, pai, eu vou, já tomei a decisão, eu vou. E vai dar certo. E vai dar certo. Porque eu vou fazer de tudo para dar certo. Mas se não der, as portas estão abertas para você. Isso me deu... Ele não me pressionou em nenhum momento. Ele não falou, você tem que ir, porque o Flamengo não. Ele deixou a decisão para mim, mas ao mesmo tempo falando, ó, o pai está aqui e se precisar de qualquer coisa, a gente está à disposição. E a decisão foi muito mais fácil de ter tomado. O caminho foi extremamente longo, difícil, em algum momento pensei em desistir pela dificuldade que era, mas quando vinha esse pensamento de desistir, eu lembrava deles, eu lembrava do meu propósito, eu lembrava de onde eu estava, que era o Flamengo, e do meu grande sonho, né? Então, foi isso que eu levei. Eu sempre fui, Sérgio, Carlos, extremamente um cara de muito foco, mesmo pequeno, assim. Eu sabia que era mais provável não dar certo, porque a gente está falando de Flamengo, meu Deus, chegava muitos jogadores naquela época, e jogadores de qualidade de todo o Brasil, ainda chega, né? Mas aquela época era extremamente difícil, assim. E eu botei uma meta na minha vida e um pensamento que era, olha, eu posso perder na técnica. Pode chegar alguém melhor do que eu aqui, mais técnico, mais jogador, e eu não vou poder fazer nada. Agora, mais vontade que eu, ninguém vai poder tirar isso de mim. Ninguém vai poder ter mais vontade do que eu aqui. Porque eu vim para cá, tem um sonho, tem a minha família lá, que confia em mim. Então, eu criei isso, né? Então, as coisas foram acontecendo naturalmente e, graças a Deus, aconteceu de uma forma positiva. O que o futebol te trouxe? Ai, meu Deus. Me trouxe muita coisa, meu Deus. Me trouxe ensinamento. Futebol me ensinou muita coisa. Futebol me proporcionou muita coisa. E eu não vou nem dizer a questão financeira, tá? Que isso é uma consequência. Futebol me trouxe profissionalismo, respeitar as pessoas, conhecer as pessoas, admirar as pessoas. Culturalmente me trouxe muita coisa. Eu conheci lugares maravilhosos que eu não ia ter nem uma chance de sonhar com tudo isso. Então, me trouxe muita coisa. E me trouxe, eu acho que algo fundamental, assim, me trouxe a oportunidade de uma certa forma, fazer as pessoas felizes, assim.
fazer o torcedor feliz, sabe? Eu sei que tinha momentos que eu ia fazer eles tristes também, né? Perdendo o jogo, ou tendo uma atuação ruim, ou perder um pênalti, tudo isso. Mas ele me deu a oportunidade de fazer essas pessoas, pelo menos um pouco... Por um momento, por um breve momento. Por um drible, por um gol, sabe? E isso me proporcionou. Eu acho que eu devo muita coisa ao futebol, pelo amor de Deus, assim. Eu não tô rindo por uma coisa, você fala assim, eu fiz muito torcedor feliz, mas tinha o torcedor adversário, né? Esse nunca passou pela sua cabeça. Eu tô falando do torcedor, né? Claro. Eu fiz, assim, eu tentava pelo menos fazer esse torcedor... O seu, né? O meu torcedor feliz. Mas me proporcionou muita coisa. Eu até hoje, eu vou ser sincero, quando eu olho para trás, eu falo assim, como foi possível? Como foi possível? Um menino que saiu de Vila Velha, Espírito Santo, com 14 anos, 60 quilos ou menos, vindo para o Rio de Janeiro, sabe? E que jogou no Flamengo, meu Deus, quantos anos no Flamengo, que foi para o Real Madrid, que ganhou Champions. Eu começo a olhar assim... Foi de verdade, as pessoas falam assim, irmão, você tem noção da sua carreira? Aí eu falo para ele assim, graças a Deus não tenho noção. Porque eu acho que isso me fez ter cada vez mais foco, assim, sabe? De nunca... Pé no chão, né? De sempre manter essa... Quando o próprio... comparação com o Zico, você imagina... Eu falei, não, tá bom, ótimo, mas eu tenho que manter alguma coisa, tenho que manter um foco para eu... Porque se eu começo a ver que isso realmente subiu na minha cabeça ou me influenciou de alguma coisa, daqui a pouco não vai ter mais nada, né? Quando você olha para trás, só não vê o Roberto Carlos, né? Só não vê o Roberto. Ele já passou. Porra, é brincadeira. Você jogou com Zidane. Sim. E jogou com Zico. É possível fazer um... o Zico... Joguei contra ele naquele jogo, não. Você nunca jogou ao lado do Zico? Infelizmente. Mas imagina. Esse seria o grande sonho, né? Mas não joguei contra ele. Jogo das Estrelas? O Jogo das Estrelas, pô. Já jogou. Jogo das Estrelas. E eu fiz no penúltimo jogo, fiz 2 gols com a chuteira que ele me deu. Já trocou passe com ele? Tá lá na sala de troféu, lá em casa. E ele escalava você no time dele, claro, né? Sim. Pô, não dá, né? Joguei uma vez contra ele e não foi legal, né? Ele quis evitar, né? Pô, chega, né? E jogar com o Zidane? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Joguei 1 ano, né? Então foi praticamente meu último ano, minha última temporada no Real Madrid. Para mim foi um dos jogadores mais talentosos que eu vi jogar e que eu presenciei dia a dia no treinamento. Foi uma experiência muito legal. Talento incrível, uma capacidade de técnica absurda, assim. Foi um grande aprendizado para mim. E na Espanha você tem a história com o Zaragoza também. Sim. O que ele pesa aí na sua carreira? O Zaragoza, para mim, para muitos, individualmente, foi o meu melhor momento na Espanha, na Europa. Então, eu saio do Real Madrid depois de 5 anos, vou para a França, vou para o Bordeaux, 1 ano, que foi uma temporada muito boa também. Eu fiz 10 gols na temporada, não me engano, assistências. Só que eu queria voltar para o futebol espanhol. E aí veio o Zaragoza e subindo da 2ª divisão, monta um time, contrata ali 5, 6 jogadores. Um dos jogadores era o Álvaro, o zagueiro, que foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2009. Contratou o Davi Villa do Gijón, do Sporting. Traz o Galete, um argentino. Traz o Gabriel Milito, treinador do Atlético Mineiro, como zagueiro também. E a gente monta ali um time bem forte, fisicamente, principalmente. E individualmente foi algo, para mim, foi espetacular, assim. Eu sempre falo que foi o único time que eu, quando saí, dei a volta olímpica e volta no estádio, sozinho, a torcida toda aplaudindo, que foi espetacular. A gente, em 3 anos, chegamos em 3 finais.
Ganhamos a Copa do Rei da Espanha contra o Real Madrid, os Galácticos. Depois a gente ganha a Supercopa da Espanha contra o Valência. Depois a gente chega mais uma final de Copa do Rei. Então, depois de 3 anos eu saí. Então foi um momento muito legal também. Você é o Galáctico do Zaragoza. Dizem, né? Dizem, né? Então foi legal porque a parceria com o Davi Villa também foi muito legal. Um cara que a gente teve uma conexão muito forte dentro de campo. Eu tenho mais uma pergunta. Eu tenho outra também. Então vai você primeiro. Não, você foi mais campeão no Real do que no Flamengo. Sim. Qual o título que você não ganhou no Flamengo que você gostaria de ter? Eu acho que foi, até pela circunstância, foi a Copa do Brasil em 97. Então eu venho... Grêmio? Contra o Grêmio. Foi aquele gol do... Em 95, a gente chega na semi contra o Grêmio. Eu sou artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols. E a gente sai na semifinal pelo gol fora. Isso. A gente ganhou 2-1 no Maracanã e perdemos de 1-0 no Olímpico. Aí vem 97, 96, a gente sai para o Cruzeiro na semifinal, porque foi 1-1 no Maracanã e 0-0 no Mineirão. Esse gol fora me perseguia. E aí, em 90, eu fui vice-artilheiro também em 96, e em 97 foi uma Copa do Brasil espetacular que a gente fez. A gente elimina o Palmeiras na semifinal. E aí, 0-0 em Porto Alegre e no Maracanã, a gente ganhando de 2-1. Aí, infelizmente, a gente toma aquele gol no final e o 2-2, gol fora. Então, eu acho que, pelo que foi, pelo que representou, eu acho que aquela Copa do Brasil de 97. Eu tenho mais uma pergunta. A gente falou sobre os gols mais importantes. Teve algum drible que foi especial e que você... Eu lembro aquele drible foi maneiro, seja porque alguém te provocou, seja porque plasticamente foi bonito, ou sei lá, um contexto qualquer. Teve aquele que você lembra? Olha... Eu posso dar uma cola? Pode. Não vou dar cola do drible, não. Mas quando eu pensei nessa pergunta, quando você falou que já viu o vídeo, vídeos seus, sim, né? Assim, eu fiquei pensando, será que algum que ele viu, ele riu? Ele achou graça? Porra, nesse eu esculachei o cara. Assim, eu não. Pessoas que viram já me falaram assim. Porra, ficaram meio que... Caramba, o cara caiu. Assim... Esse você lembra qual foi? Não, mas... Que era teu estilo. Meu estilo. Então era difícil. Mas até por você gostar, a gente tem um orgulho maior sobre um filho, né? Mas é difícil de tirar um, assim. Passou e disse, pô... Era difícil, porque a maioria dos dribles também eram muito com a questão de velocidade. Eu acho que dois que, para mim, marcaram assim, foi um gol até que eu fiz, que foi um drible no goleiro, pela Copa do Brasil, jogo contra o Linhares, do Espírito Santo. Em Brasília foi o jogo. Eu fiz um gol driblando o goleiro quase... Foi uma bola para um lado e eu passei pelo outro. Tipo Pelé. Foi difícil, que foi na velocidade, e eu concluo com um gol. Ali foi bem legal. E teve episódio lá que foi a jogada, né? O drible, a jogada em cima do Ricardo Rocha, Flamengo e Vasco, ele foi expulso com 5 minutos de jogo. Ele tomou um cartão amarelo no amarelo, com a entrada por trás. E ali foi uma jogada, um drible ali, uma jogada pela direita, que marcou muito, assim, né? Porque com 5 minutos no clássico ele é expulso, e foi na jogada realmente em cima de um drible que teve a expulsão. Mas é difícil, porque eram muitos momentos. Vocês se falaram depois disso? Sim. Ele pegou você? Ele pegou 2 vezes. A primeira bola, ele fez uma falta por trás. Ele tomou amarelo. E aí, na segunda bola, me deram... Aí eu fui para cima de novo, né? Eu fui pela direita. Quando não tinha mais saída, eu consegui fazer a curva por dentro e eu saí na cara do gol lá. E aí ele me puxou. E aí ele foi expulso com 5 minutos. Mas a gente, brinca até hoje com isso aí. A gente fez uma brincadeira ano passado. Tem um vídeo que a gente gravou. E cada é um cara, grande zagueiro, um cara espetacular. Não, você fala para ele o quê sobre esse drible? Ele
ele só me puxou e falou assim, ó, falou no vídeo, galera, ó, somos amigos, hein, não sei o quê, porque, sabe, tava difícil, era muito rápido, não sei o quê, então foi essa brincadeira assim. Última pergunta para Vai. Porque é uma coisa que ficou marcada para mim, pelada de rua. Uma vez jogando uma pelada de rua, eu segurei um amigo meu que me deu o drible, ele falou, nunca me segure, me derrube. Você é diferente? Boa pergunta. Você ser seguro pela camisa ou receber a entrada? Ele não é assim, ele se sentiu como ofendido. Pô, não segura não, pô. Se tiver que... Você não, para mim não. Curioso, assim, como você foi seguro, tomou muito pontapé? Para mim não mudava muito não. Que era falta, né? Então, às vezes você perdia o lance, você tentava continuar ali, mas, meu Deus, era falta. Então, e era tão comum naquela época, né? Para mim, particularmente, assim, o pontapé, o segurar, mas não tem nenhuma... Segurar é melhor, pô. Não é não? Que tomar uma pancada, sair roxo. Pode ser, Era comum também. Se tivesse VAR naquela época, você acha que ia expulsar mais gente? Com certeza. Com certeza. Eu acho também que se tivesse VAR naquela época, não ia ser como era, né? Eu acho que os zagueiros iam segurar um pouquinho mais. E eu não ia ser expulso. Você não teria sido expulso. Exatamente. De repente, também, muitos pênaltis que eu sofria não seriam, né? Teve isso? Porque tem aquela dúvida, né? Quando não tem VAR, tem sempre aquela dúvida. Muitas vezes a dúvida foi e muitas vezes a dúvida... Você treinava a queda igual o pé? Não. Mas muitas vezes você tinha dúvida se tinha sido pênalti? Sim. Tinha dúvida. Claro, normal, né? Normal. Sempre fica aquela dúvida, O cara nem né? encostou em mim. Eu não treinava a caída, não, mas assim... Um recurso. Eu muitas vezes eu via algo que de repente poderia ser mais grave e eu tirava o pé antes. Porque senão também a gente começa a ter percepção dentro de campo, assimilar algumas coisas e ter cuidado também para não machucar de uma forma grave. Exatamente. Acho que é isso, né? Antes da gente encerrar... Pô, mas obrigado, hein? Pedir para você autografar essa camisa aqui. Opa! Peraí. Passa para lá. Verdade que você já ficou pelo caminho na estrada? O ônibus do time enguiçou? Aonde? Não, eu fiquei na saída do Maracanã. Meu carro não era muito confiável, né? E aí quebrou. E aí depois do jogo do Maracanã, aí um grupo de torcedores do Flamengo, do Espírito Santo, o ônibus parou para me ajudar, acho que era o pneu, trocar o pneu. E a outra vez... Essa aqui só mais um. Depois Já explorou. Aquela época a gente parava os carros na Gávea, no estacionamento pequenininho. E aí tinha um carro meu lá que vira e mexe ele não ligava, não funcionava. E muitas vezes saindo da Gávea, os jogadores iam para lá pegar o carro e os jogadores tinham que empurrar o carro, né? Aí chegou um momento que acho que foi o Branco que falou na época, falou, cara, não dá mais, isso é um ultimato para você comprar um carro novo, porque ninguém depois do jogo vai ficar empurrando teu carro mais não. Então essa foi a história aí. Aí eu tive que trocar. Sabe, obrigado. Um prazer receber você aqui. Um abraço, prazer foi meu. Bom, Anjo. Valeu. Valeu, gente. Se inscrevam, curtam, compartilhem e até a próxima.